bem-vindo ao especial da TVU Recife. A Semana da Terra começa agora. No programa de hoje, você vai conhecer a história de moradores das comunidades de Fundo de Pasto de Areia Grande, pertencente ao município de Casa Nova, na Bahia. Na década de 70, essas famílias foram expulsas de suas terras para a construção da barragem de Sobradinho. Até hoje, elas lutam pelo espaço que tinham na tentativa de manter a tradição. Com vocês, Areia Grande, Resistir para Existir, uma produção da Comissão Pastoral da Terra. Quero aqui fazer uma referência também, né, a duas pessoas, o Chico do Rock, que soube dizer não ao poder oligárquico do município na hora certa, né. Outra pessoa é Dom José Rodrigues, né, o bispo de Juazeiro. Eu vivo na Areia Grande com prazer e emoção. Fundo de pasto, para nós aqui, a gente tem respeito que nem uma mãe. Que através do fundo de pasto é que a gente vive e cria nossos filhos. O fundo de pasto é a lida nossa que a gente lida aqui. Desde meu pai faleceu com 73 anos e a lida dele era essa. E aí a gente não sabe fazer outra coisa, né? E aí pegou o mesmo ritmo deles. A gente aí cria junto. Tem a comunidade do Riacho Grande, tem a comunidade da Salina, tem a comunidade da Melancia. Só que tem outras áreas também aí do Riacho Grande lá mais para frente, que cria também aqui. A gente nunca impediu do criatório deles também para estar aqui junto com os nossos, né? Tem o fundo de pasto onde os animais pastam e a gente também tem as roças individuais. Agora as roças individuais ainda a gente planta mandioca, planta o milho, planta o feijão, a melancia, planta o pasto para dar ração aos animais na época da seca, no tempo que a chuva falta. Então a gente faz isso nas roças individuais. E essa área aqui para nós é a nossa forma de sobrevivência, essa daqui. Para quê? Para que nossos filhos não saiam para as periferias da cidade e dar trabalho à polícia, se tornarem bandidos, que é o que a gente está vendo o dia a dia. A certeza é que isso aqui já é fundo de pasto de tradição. Meus avós se criaram, nasceram e se criaram nessa área que nós estamos. Meu pai morreu com 82 anos, não viveu esse resto de vida dele aqui por causa dessa maldita barragem que aconteceu aí, que botou ele para fora com uma péssima indenização. Mas isso aqui, toda a vida foi área de fundo de pasto, isso aqui toda a vida foi uma área do povo criar livre, espontâneo, cada quem sendo vaqueiro um dos outros. Menino, segura esse bode. Menino, segura esse bode. Se não teu bode foge. Se não teu bode foge. Menino, segura esse bode. Menino, segura esse bode. Se não teu bode foge. Se não teu bode foge. Do bode tu come a carne. Eu vivo na Areia Grande com prazer e emoção. Eu dava 120 por um pipa d'água. Quando a barragem nos botou daqui para fora, nós levamos lá para esse lugarzinho que nós mudamos, essa produção se acabou toda foi perdida totalmente. Viemos recomeçar porque logo a gente voltou para cá, ainda tinha ficado algumas coisas por aqui, a gente começou a cuidar do que tinha ficado aqui e fazendo o jeito de comprar e trazendo para botar aqui. Senão a gente vivia num mundo de amargura, porque o lugar que a barragem nos jogou é um lugar sem futuro. E depois que nós estávamos lá, ela ainda queria nos tirar novamente para levar para a Agrovilha, aonde de lá já veio muito. Mas que a maioria das pessoas de Areia Grande foram para as agrovilhas de Bom Jesus da Lapa, outros foram para o município de Casa Nova, outros foram para outros municípios que a gente não tem nem conhecimento. Porque quando a barragem do Sobradinho veio, ela limpou tudo, mas veio com um salo que ninguém bebia essa água. Eu comprava água, olha, eu dava 120 por um pipa d'água de Casa Nova. Viu? É como eu bebia, porque a água do rio não dá para a gente beber. Sofrer, pássaro vermelho do sertão.
nossa e ninguém vai nos tomar. Oi! Compraram um pouquinho de terra, aí eles transformaram em 11.000 hectares. E aí, a Camaragibe se implantou aí, mas quando a Camaragibe se implantou a gente já estava, foi uma empresa que deu aí muito prejuízo a nós, até hoje está dando. Compraram um pouquinho de terra a uns moradores aí de Casa Nova, uma família tradicional. Naquele tempo os cartórios registravam e o dono do dinheiro chegava e registrava, não tinha... Aí eles transformaram em 11.000 hectares de terra. E depois eles destruíram muita caatinga. A melhor caatinga que tinha, que é Juazeiro, é Angico Verdadeiro, é Tacuricaba, é Cagaiteira, é Saimburana de Cambão. E daí desde criança, quando eu já tinha meus 9 anos, que meu pai ia lutar na terra, eu já ia junto. Isso começou, não foi desde agora não, eu tenho 42, mas a nossa luta já começou muito antes. Aí um tempo aí em 79 a gente tinha grilagem, né? E agora, recentemente, né, a coisa se acirrou mesmo a partir do dia 6 de março de 2008. Novamente esses supostos empresários, também com a cessão de créditos lá na questão da antiga Camaragibe feita lá no Rio de Janeiro, querem a todo custo expulsar as famílias daqui. Se a terra e a água criadas por Deus também fossem minhas, não passaria mais fome, eu não migraria. Mas a terra e a... Vivo na luta do gado, mexendo pra lá e pra cá. Daqui nós não arreda, essa areia é nossa e ninguém vai nos tomar. Oi! Tudo armado de revólver, metralhadora, essas metralhadorinhas de mão, né? Aí foi no dia 17 de março de 2008 que teve um momento muito tenso, assim, que eles chegaram encapuzados e armados e puseram nós para fora, de lá do acampamento. Vieram com trator armado, tudo armado de revólver, metralhadora, essas metralhadorinhas de mão, né? Ficaram com as armas lá, revólver, umas armas que a gente também nem conhece, e tudo encapuzado, a gente só via os buracos dos olhos. E queimaram as crianças, pegavam os tição, empurravam no povo, empurravam nas crianças. Um homem estava com um facão, e eles puxaram o facão dele, ele segurou na mão, cortou a mão, foi sangue que só. E eles queimaram, e um menino quebrou um braço, e empurrava as mulheres, teve uma mulher que caiu, e eles caíram em cima. Foi uma confusão terrível. 2008 para cá, primeiramente, foi quando o Poder Judiciário aqui deu a emissão de posse para eles, que lá já moravam as pessoas, criando abelha e bode. Nós já tínhamos mais de 60 quilômetros de cerca, amarrado vara, com 8 fios, curral, 6 casas de moradia, e aí foi onde eles disseram que de qualquer maneira ia tirar nós de lá, e nós dissemos que não ia sair, porque a toda a vida nós criamos aqui na área grande. E nós não vamos sair daqui não. Eu sei que eles meteram os macacos, derrubaram todas as cercas, derrubaram 6 casas, e aonde foi que mataram o Zé do Antério. Que o Zé do Antério ficava na beira do rio, era vaqueiro também. Ele hoje estava aqui se não tivesse morrido. Na bravura e resistência, é o povo fiel. Grata terra prometida, onde corre o leite e o mel. E as 4 comunidades, todo tão me dando a mão. Nós não arreda daqui enquanto não receber o documento da Areia Grande região. Oi! Nós queremos permanecer na terra, né? Criando, educando nossos filhos. Queremos uma educação contextualizada, né? A gente luta por isso também, para que a educação seja a partir da realidade em que vivemos, né? E graças a Deus até hoje a gente está aqui. Então nós não saímos daqui, porque nós não temos para onde ir, nem sabe fazer outra coisa. A comunidade do Riacho Grande é desse jeito que não sai, a da Salina também é assim, a da Jurema também é do mesmo jeito, e a Melancia também. Então nós se unimos as 4 comunidades e agora nós fizemos uma corrente forte
E também a gente está apoiando as outras comunidades que tem área de fundo de pasto, que precisa da colaboração nossa, a gente também está dando todo apoio. Nós temos eles aqui dentro. Estamos correndo atrás da documentação dessa terra, porque dela nós não saímos, que é a nossa forma de viver aqui dentro. Estamos correndo atrás da documentação e que essa casa venha aqui para dentro dessa área. Nosso lugar é aqui, que aqui nós nascemos, nós se criamos e aqui a gente quer criar os filhos da gente nessa área de terra. Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho. Pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei... E a gente também tem nossas coisas, tem a dificuldade, mas essas coisas boas a gente leva o mel pra feira, leva a farinha, leva a galinha. Porque daqui nós cria cabra, nós cria ovelha, nós cria vaca, nós cria o porco, nós cria abelha, enfim, nós vivemos aqui através de tudo isso. São 6 apiários padrão que a gente temos. Esse é um, temos mais 5 além desse. Agora a produção por ano, desses apiários, o mel centrifugado, a gente já chegou a tirar por ano até 16 toneladas desses 6 apiários. Agora o outro mel de caixão, esse daí varia de 40 a 60 toneladas por ano. Aqui nas 4 comunidades, eu acho que vai atingir a média de umas 4.000 cabeças de gado. E criação de ovelha e bode, eu acho que se for contar tudo, dá mais de 20.000. Tem também a égua, tem cavalo, tem burro, tem jumento, tem porco, né? Porco também tem um pouco, tem bastante. A produção faz a raspa todo ano, né? Esse ano que foi fraco de raspa de mandioca porque as chuvas foram poucas o ano passado e aí a produção não foi muito. Hoje, graças a Deus, a gente já tem a casa de beneficiamento da mandioca, não é nem de doces, é a casa de beneficiamento da mandioca, a gente tem, né? E conseguimos, com muita luta a gente conseguiu e estamos aí. E a mandioca é muito importante para nós. Antes nós só fazia farinha para vender, para os beijos. Hoje não, hoje nós já faz rapeto, sequilho, abro e vendo para a escola. Mudou muito a nossa vida aqui. A renda na família é uma grande ajuda. A mão de poeira que a gente tira da tapioca serve como matar os insetos das plantas. As verduras da gente, a gente combate os insetos feito com a mão de poeira da tapioca. Colher água, reter água, guardar a água quando a chuva cai do céu. Guardar em casa, também no chão, e ter água se vier a preço. Eu vivo na areia grande com prazer e emoção. A festa da mandioca é uma coisa de grande importância já na comunidade. A festa da mandioca, hoje já estamos na 10ª festa, né? É uma cultura que a gente não queria deixar acabar, né? 5º ano, a gente começou a fazer as apresentações das culturas, né? Locais, que é o São Gonçalo, o Reisado, as rimas, né? 7ª festa a gente resolveu fazer as oficinas, né? Falando sobre as questões, né, ambientais, os fundos de pasto, né, a questão das forragens, né, com os derivados da mandioca, que é a raspa, né. Agora, no ano passado, eles fizeram a festa de vaqueiro, né, no sábado pela manhã, e aí tem a festa de vaqueiro. E anima que os vaqueiros que vêm resgatando mais as raízes que a gente tem na comunidade, vai se acabando e aquele jovem vai pegando e vai deixando acontecer a festa do vaqueiro e valorizar mais o vaqueiro. O nosso sonho é que a gente continue aqui, na terra, né? Não vou dizer que a gente vai deixar de resistir, porque a gente tem que resistir para poder existir. Mas nosso sonho é esse, de continuar morando na terra, com o nosso jeito de viver aqui no sertão, né? Livre, espontâneo, cada quem sendo vaqueiro uns dos outros.
terra ardendo, qual fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede. A Semana da Terra vai para um pequeno intervalo e volta já com a entrevista feita com o coordenador nacional do MST, João Paulo Rodrigues. A Semana da Terra recebe o representante da Coordenação Nacional do MST, João Paulo Rodrigues. Ele veio aqui conversar um pouquinho com a gente sobre o movimento. Muito obrigada, João, pela sua presença aqui no nosso especial. E eu queria que você falasse para a gente como surgiu o MST, um pouquinho do histórico do movimento. O MST ele nasce fruto das lutas sociais que já existiam no Brasil nos últimos anos. Ele surge em especial, num primeiro momento, na região sul do país, quando inicia as principais ocupações de terra, final da década de 70 e início da década de 80. E em 85 o MST faz seu primeiro congresso e logo em seguida ele se esparrama para todo o país. Hoje o nosso movimento está organizado em 24 estados, com uma base de aproximadamente 400 mil famílias que já conquistaram a terra, fruto desse processo de luta. E temos em torno de 100 mil famílias que ainda estão acampadas, querendo terra para trabalhar. E é importante, um dado importante, que desse montante que está acampado, 60% estão aqui na região nordeste do país, em especial nos estados do Pernambuco, da Bahia, Sergipe e Alagoas. Concentra hoje a maior quantidade de famílias que queiram terra. E ao longo desses anos, o MST sempre teve dois grandes objetivos, que é a luta pela democracia da terra, garantir que quem queira terra possa trabalhar. O Brasil é hoje um dos países com maior concentração de terra do mundo, só perdemos para o Paraguai. 1% da população detém 46% das terras agricultáveis do Brasil. Ou seja, é mais do que legítimo lutar por essa bandeira de democratização das terras. Mas o MST também acredita que não basta dar terra para os sem terra, é necessário lutar por uma reforma agrária, que possa garantir uma política de agroindústria, que possa garantir políticas públicas como a educação, acesso à energia elétrica, à saúde, à escola no campo. E também lutamos por uma política que seja voltado para o mercado nacional, não só para exportação de produtos agrícolas. Nós queremos abastecer as feiras do interior, nós queremos produzir e gerar emprego nos assentamentos. Então a reforma agrária para nós é muito mais do que somente distribuir terra. E por fim, o MST também é uma organização política, não política eleitoral, mas é uma organização política no sentido de nós lutar pelos temas políticos do país. O MST, por exemplo, é contra que nós tenhamos pedágio em cada rodovia. Então, vira e mexe, vocês veem o MST contra os pedágios. O MST é contra a corrupção. Então, o MST também participa. Então, tem um conjunto de temas no Brasil, como é o tema dos agrotóxicos, como agora nós vamos participar de um plebiscito participamos pelo limite da propriedade, mas também vamos participar pela reforma política, ou seja, ao longo dos 30 anos do MST, que nós vamos completar no próximo ano, o MST esteve envolvido nas principais bandeiras da luta pela terra, pela reforma agrária e na luta por transformações sociais. E acreditamos que o MST ainda terá uma vida longa, porque no Brasil ainda continua uma grande concentração de terra, os governos não fizeram reforma agrária e o povo continua querendo terra para trabalhar. João, eu queria também que você contasse como é que funciona essa organização interna de vocês. Quando vocês se assentam em algum lugar, como é que acontece essa divisão dos trabalhos? Como existe como funciona essa dinâmica? Olha, todo o processo de organização do MST se inicia no acampamento. Na medida que as famílias ocupam um latifúndio improdutivo, num primeiro momento é extremamente necessário que as pessoas se organizem para educação, porque precisa levar os filhos para a escola,
precisa organizar o trabalho das pessoas que estão no acampamento, a comissão que vai cuidar da alimentação, da segurança, da saúde e assim por diante. Essas frentes se organizam no intuito de resolver os problemas locais existentes no acampamento. E nós temos um processo de organização interna que as famílias se organizam também por grupos de famílias que nós damos o nome de núcleo. A cada 10 famílias tem um coordenador, uma coordenadora e assim se estabelece a organização. Quando a terra é conquistada, esse processo continua. Então nós vamos ter os grupos que continuam organizados, muito deles se mantém do ponto de vista da produção. Vou dar um exemplo, um grupo quer produzir hortaliças, o outro quer mexer com criação de animais, então mais ou menos se organiza assim. E também nós temos nesse processo do assentamento as frentes que coordenam essas partes das políticas públicas, a equipe do que nós chamamos o setor de educação, o setor de saúde, o setor que cuida da produção, ele se mantém essa organização. E por fim, os vários acampamentos e assentamentos de uma determinada região, como é o caso aqui do Pernambuco, a região de Petrolina, se constitui o que nós chamamos de uma regional ou uma brigada. Tira os representantes daí e aí se conforma o que nós chamamos da coordenação estadual e depois a coordenação nacional. É uma organização completamente centralizada, onde os poderes constituídos é local. Não existe uma pré-determinação ou estrutura nacional que coordena o nosso movimento. Ali se resolve os problemas financeiros, os problemas da direção política se elege pela base, os problemas referentes à escolha dos coordenadores se dá pela base, e esse processo deixa um movimento muito rico da sua participação. Você imagina que o MST tem na sua base mais de 1 milhão de pessoas que fazem parte do nosso movimento, em mais de 1.200 municípios, que somado junto são 8 milhões de hectares de terra que está sob o comando do MST. Essa governança, podemos chamar assim, só é possível num processo de descentralização política. Então todo mundo quer saber quem é o chefe do MST, quem é o presidente, quem é o coordenador. Existem as pessoas mais conhecidas, como aqui no caso nós temos o Jaime Amorim, como lá na região de Petrolina, outra região nós temos o dirigente, a liderança mais conhecida, mas não necessariamente é o chefe ou o presidente do MST. A riqueza do MST está justamente na grandiosidade, mas ao mesmo tempo tem uma estrutura descentralizada que permite a participação de homens e mulheres que ajuda a literalmente dirigir essa organização do MST. Agora nós estamos indo numa fase mais delicada, que é organizar a produção das famílias. E isso significa organizar a agroindústria, organizar comercialização dos produtos. Veja você que nós temos hoje na região sul do país um dos maiores laticínios de leite que produz para os grandes redes de supermercados é nosso. Mais de 500 mil litros de leite dia nós produzimos nos assentamentos do MST. Mas nós temos hoje, somos o segundo maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Também exige um nível de profissionalismo para processar e industrializar. Nós temos hoje na Bahia, somos um dos maiores produtores de cacau, que ainda não estamos na fase de agroindústria, mas isso demonstra que em médio prazo o MST vai estar chegando nessa linha de produção. E temos aqui a produção de uva do Vale do São Francisco, que também é muito rica nos assentamentos do MST. Então nós vamos dar um salto de qualidade que vai exigir uma organização mais complexa. É o mesmo MST que ocupa o latifúndio produtivo com as famílias acampadas, é o mesmo movimento que está organizando a sua produção. Ora na feira local, mas também organizando para entrar nas grandes redes de supermercado. Como é que o movimento se organiza para conquistar, não conquistar, mas assim, capacitar pessoas que também estão em condições semelhantes, em sua terra, que está querendo lutar? Como é que vocês fazem isso? Existem essas reuniões, esse convite à população que também está passando pela mesma situação? Olha, o nosso movimento tem um processo que nós chamamos de trabalho de base. Ele justamente se dá na fase em que as pessoas que queiram a terra ainda estão vivendo nas comunidades, nas periferias do grande centro. Esse trabalho se inicia no que nós chamamos, que é o período do trabalho de base, quando as famílias que queiram a terra ainda vivem nos grandes centros, na periferia, nas comunidades ou mesmo na área rural. É um trabalho que é feito por militantes do MST, junto, tem apoio da igreja, de padres, das pastorais sociais, que ajuda no processo de convencimento para as famílias para ir participar de ocupação. Esse é um período mais rico, porque é justamente quando você discute com as famílias que no Brasil não foi feita reforma agrária, que é extremamente importante que quem queira terra que tenha que fazer a sua luta, que existe latifúndio improdutivo.
se ele não produz, o Estado pode obter essa terra para distribuir para as famílias, e esse processo é o processo de capacitação para as famílias e escolha das famílias para ir para o acampamento. Obviamente, depois que as famílias estão acampadas, aí você tem um período longo, que muitas das vezes demora 4, 5 anos para uma família conquistar a terra. Todo esse tempo nós chamamos um período de formação técnica e formação política, porque no acampamento as famílias têm aula sobre cooperação agrícola, sobre como é que funciona a produção agroecológica, como se organiza uma agroindústria, como que as famílias querem produzir. Então é um processo muito rico, que quando ele recebe a terra, quando a terra é distribuída, a família já tem noção de como vai se dar. É verdade também que existem regiões, como é o caso do Rio de Janeiro, como é São Paulo, que você tem uma família que já é mais urbanizada. E aí exige um processo de formação e capacitação muito mais intenso do que aqui no Nordeste, por exemplo, onde as famílias são praticamente 80%, 90% camponeses. Então você imagina uma família que queira terra, que viveu toda a vida dela na cidade, quando vai para a terra tem uma dificuldade. Aí as pessoas podem perguntar, mas não é um erro do MST levar pessoas que é da cidade para o campo? Na avaliação do MST, não. Todas as pessoas que queiram ir para a terra têm um direito. Por que não faz essa pergunta para os grandes bancos que não são camponeses e que detêm grande quantidade de fazenda? Por que não faz a mesma pergunta para artista, cantor de música sertaneja que são fazendeiros? Não, eles não são agricultor. Por que eles podem ter terra e por que uma pessoa urbana, porque é sem terra, não pode ter? Ou mesmo não fizeram a pergunta inversa de um camponês que trouxe para trabalhar numa fábrica, que ele nunca tinha visto uma fábrica na vida dele. E ele se obrigou a aprender a trabalhar na fábrica e morar no grande centro. Portanto, nós achamos que não é nenhum problema que as pessoas que queiram terra, mesmo que não é de origem camponesa, nós achamos que hoje a tecnologia, há o processo de organização das famílias que lhe permite fazer isso. Como é que o MST se relaciona com os movimentos internacionais de luta pela terra? Olha, nós temos hoje 3 grandes linhas de articulação que nós fazemos no Brasil e na América Latina. A primeira é pelos camponeses da América Latina, que é uma articulação que chama CLOC, Coordenação Latino-Americana de Organizações Camponesas. A sigla não é tão bonita, mas tem um sentido político muito importante. Também nós temos aqui na América Latina uma outra que chama ALBA, Articulação Alternativa Latino-Americana e Bolivariana, que são os movimentos do campo e da cidade, que atua no mesmo campo de articulação política. Tem como principal elemento construir um projeto alternativo de integração da América Latina. E por fim, nós temos a Via Campesina Internacional, que está presente hoje em mais de 70 países, é uma organização, talvez uma das principais redes de articulação do mundo, é a da Via Campesina, e que várias organizações do Brasil fazem parte, em especial o Movimento de Pequenos Agricultores, Mulheres Camponesas, a própria CPT também, no caso brasileiro, integra a Via Campesina e a CLOC, o próprio movimento de atingido por barragem. Então, todos nós estamos aí na Via Campesina. A principal elemento que a Via Campesina tem de debate a nível internacional é, em especial, fazer um debate, por exemplo, sobre o tema da soberania alimentar. Inclusive, nós temos uma elaboração que não basta ter segurança alimentar, que o conceito de segurança alimentar é um conceito que os mercados resolvem o problema do alimento no mundo. Nós temos um conceito que é soberania. Os povos têm que produzir o seu próprio alimento. Também a Via Campesina tem elaborado sobre o tema da produção de sementes para resolver o problema de sementes agroecológicas, que hoje as sementes estão concentradas na mão de grandes multinacionais. A Via Campesina também elaborou uma crítica muito forte contra o monocultivo, em especial das áreas agricultáveis, para, por exemplo, plantar o que ele chama de biodiesel. Nós achamos que é um equívoco usar as melhores terras do Brasil para produzir comida para o carro. Nós achamos que tem tanta gente com fome, por que vai usar a soja, por exemplo, que é uma proteína muito rica, para abastecer carro dos Estados Unidos? Ou usar o milho, que poderia resolver o problema da seca aqui do Nordeste. O milho brasileiro está sendo vendido para a produção de etanol nos Estados Unidos para abastecer os carros de etanol. Então a Via Campesina e o MST têm se debruçado a esses temas internacionais que nós achamos que é muito importante para todos os camponeses do mundo. Em especial, e chama a atenção dos telespectadores,
porque hoje nós não podemos deixar o planeta, não podemos deixar as terras na mão somente dos grandes capitalistas que detêm o poder. Eles estão envenenando o Brasil. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Se nós fosse dividir por pessoas, são mais ou menos 5 quilos de agrotóxico por pessoas que é distribuído hoje nos campos brasileiros. É muito problema para a saúde. Também nós estamos tendo muito problema com os rios. O modelo capitalista, ele por natureza, ele envenena, ele constrói grandes complexos de hidrelétricas e isso vai criando problemas em todo o território nacional. Também nós estamos enfrentando muito problema com as transnacionais e por isso que não basta ter só um movimento organizado e forte no Brasil, ele precisa ter amplitude nas várias regiões do país, porque as grandes empresas transnacionais vêm aqui comprar o nosso produto, mas ele não industrializa aqui. Você imagina que a nossa soja já está vendida pelos próximos 3 anos. Detalhe, nenhuma delas vai ser industrializada no Brasil. Vai ser industrializada tanto nos Estados Unidos como na Europa, e nós só ficamos com o serviço, abre aspas, sujo, de produzir e envenenar os solos brasileiros. E isso acontece com o milho, isso acontece com o eucalipto, que as empresas de celulose, a tecnologia principal está na Europa, não fica no Brasil, e por isso que nós temos que se articular ou na América Latina ou fazer articulações em âmbito internacional. Diante de todo esse quadro, como é que vocês vêm driblando essas dificuldades que vocês encontram pelo caminho? Porque você falou, né, que a principal dificuldade que vocês encontram hoje é essa concentração enorme que a gente sabe que existe no país, mas vocês também têm projetos, como você mencionou anteriormente, que dão fruto, que de fato estão conseguindo espaço. E aí, no dia a dia, de maneira geral, assim, do movimento, como é que vocês estão fazendo isso em busca do melhor uso da terra? Olha, hoje nós podemos dizer, sem dúvida nenhuma, que nós temos enfrentado 2 grandes dificuldades. Uma primeira dificuldade é com as empresas transnacionais que atuam no campo. Você tem uma ideia, o Brasil, se nós fosse separar ele, nós temos 800 milhões de hectares de terra, como se fosse 800 milhões de campo de futebol. Desse total, 350 milhões é possível você produzir qualquer coisa no Brasil. A outra parte é floresta, morros, regiões que não podem ser plantadas. Tu imagina que desses 350 milhões, nós só plantamos no Brasil 100 milhões. Ou seja, tem 250 milhões de hectares de terras muito ricas que poderiam produzir de tudo que está hoje improdutivas. E mesmo essa área que está sendo plantada é concentrada na mão de 5 grandes empresas internacionais que vêm no Brasil. E nós estamos tendo um outro problema que nós estamos enfrentando, é porque as empresas não vêm só produzir, agora estão comprando no Brasil. Hoje as empresas chinesas já compram e detêm um território muito grande no Brasil. Nós estamos tendo uma grande quantidade de empresas da Índia que está vindo comprar o nosso território, então nós corremos o risco de nos próximos 20, 30 anos, o Brasil já não ser tão dos brasileiros. É do Brasil, mas das outras potências que comprou o nosso território. Então, para nós, os grandes capitalistas que atuam no campo, é um problema e nós temos que fazer uma crítica a esse modelo do agronegócio. Mas também é um problema importante que as pessoas saibam o papel do governo. Tinha uma expectativa muito grande com o governo Lula e com o governo Dilma, que são governos oriundos das classes trabalhadoras, o próprio Partido dos Trabalhadores, ao longo da sua história, ajudou e foi muito solidário com a reforma agrária e com o MST, mas os números reais demonstram que a Dilma assentou muito pouco. Então, na medida que a Dilma e o governo Dilma param de fazer assentamentos novos, você começa a ter problemas, ora de violência, como o caso do Pernambuco, ora da criminalização dos movimentos sociais, ora da ausência de crédito e uma série de políticas. Então, nós estamos reivindicando do governo federal que mantenha uma política agrícola não só para o grande, mas também para os pequenos agricultores. Para vocês terem uma ideia, a política de crédito do governo é muito desigual. Nesse último ano, o agronegócio, que é os grandes empresários, recebeu do governo 120 bilhões de reais. A agricultura familiar média, não a pequena, 20 bilhões. E sobrou para nós, os assentamentos de reforma agrária, 1 bilhão e 200 mil. Ou seja, 1% do que vai para o agronegócio é o real valor que veio para os assentados. Então,
É fácil criticar e dizer que os assentados produzem menos, mas se nós tivéssemos essa quantidade de recursos que o agronegócio tem, não tenha dúvida que nós teríamos uma produção muito melhor, sem agrotóxicos e geraria muito mais emprego. A agricultura gera muito mais emprego quando ela é pequena do que quando é grande. Então, as dificuldades que nós encontramos, as principais são essas. É óbvio que no dia a dia de uma família que está acampada, você tem muita dificuldade. Ora por falta do trabalho, por falta da energia elétrica, que ainda não chegou em alguns assentamentos. Mas eu acho que é uma animação muito grande por parte das famílias que queiram a terra, que ela tem uma animação muito própria que permite passar por essas dificuldades. E é um processo muito interessante que, na medida que as pessoas se juntam no objetivo comum, é impressionante como é que consegue atravessar esse deserto de dificuldades e chegar à terra numa coragem, numa perspectiva muito forte de produzir. Porque os problemas são muitos, tem muito ataque por parte dos meios de comunicação, muito preconceito, em especial provocado pela mídia, e isso faz com que, muitas das vezes, as pessoas acabam desistindo desse sonho. Mas o MST temos a oportunidade de demonstrar que é possível conquistar a terra. João, você mencionou antes a questão da mídia em relação aos movimentos. Qual é a crítica que o movimento faz em relação à abordagem que os veículos de comunicação dão ao movimento? Olha, eu acho que são 3 principais problemas que nós encontramos hoje. O principal problema é que a mídia brasileira, ela faz parte do modelo do agronegócio. Então, as grandes empresas hoje que produzem imagem e conteúdo, elas são sócio e fazem parte de uma associação que no Brasil chama ABAG, Associação Brasileira de Agribusiness. Então, elas são parte, então dificilmente ela vai defender uma outra proposta que não seja aquela. A segunda questão é que tem um problema no parte da mídia, no monopólio, é de não mostrar as informações reais. O MST é um dos maiores produtores de arroz orgânico. Essa notícia nunca foi vinculada em rede nacional. E o arroz orgânico hoje é um elemento importante. O MST hoje é um dos maiores produtores de feijão. Essa informação tem que ser vinculada. Então tem um preconceito e um problema de não mostrar a informação como é. E a terceira questão é o problema ideológico, que aí sim é uma crítica ideológica porque nós somos de esquerda, porque nós temos a bandeira vermelha e porque o MST não é uma organização com CNPJ e é um movimento social, um movimento popular. Então o problema do preconceito ideológico eu acho que é o mais grave, porque tudo que se acontece de ruim ou de violento é vinculado, obviamente, com o MST. E isso vai criando um problema muito grave de distanciamento de parte da sociedade que muitas das vezes não tem informação real sobre quais são os objetivos do MST. O MST é acusado de nós sermos revolucionários, de ser violento, de querer chegar ao poder. O MST está lutando por uma reforma que é uma reforma capitalista, que é a reforma agrária. Todos os países sérios do mundo foi feita a reforma agrária. Começa pelos Estados Unidos, vai para o Japão, vai para toda a Europa. E por que os capitalistas brasileiros não fazem a reforma agrária? Então nos acusa de ser contra a propriedade privada. É verdade que nós somos contra a propriedade privada, mas nesse momento nós estamos querendo democratizar a terra. E existe na Constituição base legal para quem não cumpre a função social, que é respeitar o meio ambiente, que é respeitar as leis trabalhistas e respeitar a produtividade. Esse imóvel tem que ser vinculado para a reforma agrária. Então, diante disso, a mídia esconde completamente as coisas boas que o MST tem feito e quando tem um problema qualquer, dá um destaque muito grande. O judiciário tem muita responsabilidade de não ter reforma agrária. O INCRA faz todo um processo de vistoria, de tentar encontrar terras que poderiam ser desapropriadas e o judiciário vai lá por qualquer motivo que o fazendeiro entra com recurso ou algo do gênero para o processo de apropriação. João, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso especial. E você que está em casa, continua com a Semana da Terra.